E o Rio Branco empatou com o Cascavel na Estradinha e agora fica dependendo de uma vitória para chegar à final da Taça Federação Paranaense de Futebol Sub-23. Falar de Rio Branco, vamos falar com o Thiago tem tanto Martins aqui, Thiago Batista. Chega mais, Thiago Batista. Vamos ver a reportagem do jogo de ontem. O clima na Estradinha era de decisão. Duas equipes jogando a vida para chegar à final da Taça Federação Paranaense de Futebol Sub-23. O jogo começou muito truncado, em partes por causa do campo, que foi castigado pelas constantes chuvas que caíram no litoral paranaense durante todo o final de semana. A saída então foi abusada das jogadas aéreas. O Rio Branco tentou uma, duas, três, diversas vezes sem sucesso. Aí o Leão mudou o repertório e começou a arriscar de longe, como nessa falta cobrada por Maringá. E se já era complicada, a situação do Rio Branco ficou ainda mais difícil aos 37 minutos, quando em uma cobrança de escanteio, Murilo se adiantou ao Éder e fez 1-0 para o Cascavel. E como o Rio Branco não podia nem pensar em perder em casa, não se deixou abater e continuou em cima do rival. A pressão surtiu efeito apenas no retorno do intervalo. O goleirão Lucas deu rebote e Paulinho deixou tudo igual. A atoada da partida continuou a mesma. O alvirrubro em cima, pressionando o adversário e criando as melhores chances do jogo. Enquanto isso, o Cascavel se aproveitava de um ou outro erro defensivo do Rio Branco para levar perigo. Foi então que um gol magnífico surgiu na Estradinha. Aos 11, a zaga da Cobra Coral afastou a bola, que caiu nos pés de Tocantins. O meia carregou a bola e passou como quis por todos os marcadores do Leão, para então tocar na saída de Éder e colocar o Aurinegro à frente no placar mais uma vez. Superior em campo, o Rio Branco teve que novamente correr atrás do prejuízo e fez criando boas jogadas. Acontece que esbarrava na defesa adversária ou então pecava no último chute. Aos 29, Giva por pouco não se antecipou ao goleiro adversário e balançou as redes. Mas o que era seu estava guardado e à medida que o tempo passava, mais o Leão da Estradinha se aproximava do empate. A igualdade no placar surgiu aos 41, quando Giva recebeu na área e tocou no cantinho para delírio da torcida que enfrentava a chuva. No finalzinho, Paulinho ainda tentou, mas a bola passou no canto do goleiro adversário. Com o empate em 2-2, o Rio Branco precisa vencer em Cascavel para chegar à final do campeonato. Bom, estamos aqui com o Thiago Batista, comentarista das multidões, né? Ele que é comentarista da equipe Bola na Rede, do Valdir Braz, da Daniele Braz, do Patrick Gouveia, né? Que é a rádio que cobre todas as partidas do Rio Branco nesse campeonato. E o Sérgio do Carmo, também outro comentarista das multidões. Thiago, qual é a análise que se faz do jogo de ontem? Olha, a análise é que o Rio Branco poderia ter conseguido o resultado já na sua casa, né? Acho que a única vantagem que o Cascavel leva para na sua bagagem é a vantagem de decidir dentro de casa. Está tudo em aberto, não existe gol fora de casa, um novo empate por 0-0, 1-1, qualquer empate leva a decisão para as penalidades. O Rio Branco não contou com 3 jogadores ontem muito importantes, principalmente o centroavante Matheus, Marco Jesus, o seu capitão Darlan também, que acabou levando uma pancada na costela, também não jogou. Eu acredito muito nesse jogo do Rio Branco, viu? Vai jogar no Estádio Olímpico Regional, um estádio recém-reformado pela Prefeitura de Cascavel, amplo, campo bom de se jogar, o gramado em perfeitos estados. Eu confio muito na equipe do Rio Branco para esse jogo da volta, viu? O Rio Branco correu atrás do placar ontem em 2 oportunidades. Isso não quer dizer que, tecnicamente, o Rio Branco é inferior ao Cascavel? Não. A equipe do Rio Branco é muito mais. É que, na verdade, assim, a chuva atrapalhou bastante, né, até a quantidade de torcedores que iriam até o estádio Nelson Medrado Dias, mesmo assim tinha 166 pessoas. Enfim, mas eu acho que nas condições climáticas boas, jogando num campo bom, porque a Estradinha, infelizmente, está lamentável. O Rio Branco treina lá o Sub-19, Sub-23, joga, não tem lugar de treinar a equipe do Rio Branco, só tem um estádio em Paranaguá, né? Aí o que acontece? Agora vai jogar lá em Cascavel. Tem um estádio em Paranaguá, é o da Estradinha? É, só da Estradinha, o outro Rio Branco não pode jogar, né?
Ah, não pode jogar? Não pode. Que pena. Pode. Fazer o quê? Né? Infelizmente, né? Deveria jogar, Mas não é um estádio, né? Mas não é. Fazer o quê? Infelizmente, quem paga por certos erros é o clube, né? Exatamente. Porque tanto gostamos de ter 104 anos, está numa semifinal de um campeonato tão importante e não há ajuda de ninguém. Lembrando que esse campeonato, o vencedor vai para a Série D do Campeonato Brasileiro. Isso, foi o mesmo caminho que o Operário de Ponta Grossa. Isso, ano passado foi campeão e foi para a Série D. E lembrando que na outra semifinal, Toledo dentro de casa perdeu por 2-0 do Maringá. E eu acho difícil reverter, eu acho que o Maringá está com o pé na final. Bom, vamos falar um pouquinho de Campeonato Brasileiro, né? Ontem tivemos uma rodada, a rodada se completa agora, daqui a pouco às 8 horas, com Santos e Vitória. E o Coringão, hein? O teu time do coração, o Corinthians, ontem parece que não deu para passar pelo Bahia. Até que ponto está em perigo aquele favoritismo absoluto do Corinthians para ser o campeão brasileiro? Eu acho que não está tão em perigo assim pelas circunstâncias do campeonato. O Grêmio deixou muito o campeonato aberto, Flamengo, Santos, por causa de Libertadores, Palmeiras. É lógico, perdeu, pode chegar a ficar 7 pontos hoje, porventura, numa vitória do Santos, mas faltam poucas rodadas, o Corinthians tem 5 jogos ainda em Itaquera, eu acho que dificilmente perderá o título, mas é devido a esse primeiro ano que a Libertadores foi um pouco diferente. E o Corinthians teve esse privilégio de quando conseguir uma boa pontuação e as outras equipes acabaram abdicando do campeonato. Rapidinho. Infelizmente, ontem, pelo que aconteceu no jogo, o Curitiba está em má fase mesmo e se continuar assim vai ser rebaixado. Olha, é isso? Infelizmente, o futebol paranaense vive uma crescente com o Paraná Clube, Londrina, Operário também, Atlético no Libertadores, mas eu acho que dessa vez não vai dar. O Curitiba acho que vai para a segunda divisão, infelizmente. Tiago Batista, comentarista das multidões, muito obrigado aqui pela sua presença. Você já é sócio-atleta aqui do Litoral Urgente. Honrado pelo convite e parabéns pela ótima programação da TVCI, principalmente do Litoral Urgente. Muito obrigado, Tiago.